Nós estamos abrindo hoje mais um capítulo do livro do reverendo Heber Campos, Dr. Heber Campos, sobre a doutrina da providência. A providência e a sua realização histórica. E como nós fizemos no estudo anterior, nós vamos subdividir esse capítulo em três. Ele também tem mais de 60 e tantas páginas. E eu quero subdividi-lo em três partes. Hoje eu quero falar sobre a origem dos males físicos. Nós falamos sobre o mal moral nas últimas três preleções. Então, nas próximas três preleções, nós vamos falar sobre o mal físico. Então, nós vamos falar hoje sobre a origem dos males físicos e os seus efeitos nos animais, conforme a Escritura nos mostra. Na aula 26, se Deus quiser, domingo que vem, nós vamos falar sobre os efeitos dos males físicos nos seres humanos. E por fim, nós vamos falar na aula 27, o propósito dos males físicos, como que Deus usa o mal físico para atingir os seus propósitos e fazer aplicações sobre tudo isso à igreja. Vamos orar. Senhor, nós queremos aprender e conhecer a Tua Palavra, queremos enfrentar as dificuldades dos assuntos que ela levanta, para que a nossa mente seja exercitada na fé, aprenda a respeito do que é fácil e do que é difícil, e se prepare, Senhor Deus, para que nós possamos dar testemunho e responder àquilo que as pessoas perguntam a respeito da nossa fé. Não para nos orgulharmos com arrogância e soberba, mas para que possamos servir com humildade e gentileza às pessoas que não Te conhecem, e a fim de que elas possam conhecer Jesus e entregar suas vidas nas Suas mãos. Nós pedimos essa bênção e a direção do Teu Espírito para o estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre importante eu falar para os irmãos que o que eu tenho feito é praticamente ler o material dessas obras que nós temos estudado. Eu tenho resumido, tirado aquilo que é repetitivo, aquilo que nós já tratamos com uma certa profundidade e deixando mais ou menos o que é novo e aprofundando nisso. A minha participação nesses estudos é basicamente as ilustrações, as aplicações e os comentários extras que eu faço aqui. Se você pegar o esboço que nós estamos publicando no nosso grupo da classe de Doutrina da Providência, você verá que muita coisa que eu falo aqui não está lá, mas está lá no canal, você pode assistir novamente, é até bom que faz o nosso vídeo crescer no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Nós dividimos a matéria dessa forma, e quando o reverendo Heber introduz esse assunto, ele diz que os males físicos são os mais difíceis de serem explicados necessariamente, porque necessariamente não tem nada a ver com as pessoas que sofrem por causa deles, e nem sempre tem conexão direta com a prática dos males morais que acontecem no mundo afora. Enquanto os cristãos eles se concentram em tentar entender e explicar o mal moral, as pessoas que não são cristãs, que não têm o temor de Deus no seu coração, elas se concentram em tentar entender o mal físico, a dor, o sofrimento que acontece com as pessoas que nem sempre cometeram algum pecado ou fizeram qualquer coisa errada para poder sofrer nessas coisas. Então eles se concentram em catástrofes, acidentes, doenças, pandemias, e utilizam isso para dizer que essa é exatamente a prova de que não existe Deus, porque se existisse Deus e Deus fosse bom, Ele não deixaria isso acontecer com as pessoas. Eles não querem nem saber a respeito de pecado e condenação e queda, eles só querem saber por que sofrem, e porque a dor, o sofrimento, a enfermidade, a catástrofe, ela está sempre ao redor de nós. Muito obrigado. Se você puder assinar, tem uma caneta aqui, a nossa chamada. Se você não é matriculado e quiser matricular, faça isso, tá bom?
Então, em linhas gerais, quando nós falamos da origem dos males físicos, em linhas gerais podemos dizer que os males físicos sobre toda a criação e sobre os homens, eles procedem da justiça retributiva de Deus em sua ira, como imposição penal contra o pecado das suas criaturas. Eles são resultado do desagrado de Deus pela violação dos seus princípios morais. Quando nós falamos da justiça de Deus, nós já definimos isso aqui em algumas aulas anteriores. Nós temos a justiça distributiva e nós temos a justiça retributiva. A justiça distributiva é quando Deus distribui bênçãos e promessas àqueles que o amam e obedecem à sua palavra. Ele distribui a sua justiça, abençoando aqueles que obedeceram à sua palavra e a acataram. A justiça retributiva é quando Deus retribui o pecado das pessoas, infligindo-lhes julgamentos e trazendo sobre elas sofrimento para que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. O fato é que a Bíblia fala que, por sermos raça humana e vivemos juntos no mesmo planeta, nós participamos de todas as coisas boas da criação, a chamada graça comum, a chuva, o sol, o calor, as belezas naturais, os lugares paradisíacos que os nossos olhos podem contemplar, as experiências boas, mas também compartilhamos de experiências ruins, tempestades, furacões, pestes. Elas acabam acometendo cristãos e não cristãos, e quando ela atinge principalmente não cristãos, é a demonstração do desagrado de Deus a fim de levá-las ao arrependimento. E quando ela atinge cristãos, é uma demonstração de Deus para trazer os seus filhos mais para perto de si, a fim de encontrarem consolo e socorro na sua mão e nas suas bênçãos. No Antigo Testamento, a mesma palavra que é usada para mal, ela pode referir-se tanto aos males morais, que são pecados, como aos males físicos que se evidenciam em doenças, pestes, calamidades, destruição de vidas, as guerras, através da força da natureza, como furacões, chuvas, terremotos e essas coisas. E, basicamente, como está aqui no nosso quadro, é uma demonstração da ira de Deus com respeito ao pecado que permanece no mundo e que foi trazido para dentro do mundo pelo primeiro pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. Ao aplicar juízo contra o pecado, Deus amaldiçoou a terra por causa da desobediência de Adão. Deus amaldiçoou a terra, o homem, a mulher e os animais por causa da transgressão moral dos nossos primeiros pais, que eram os nossos representantes. Quando você lê, por exemplo, um texto de Lucas, capítulo 13, do verso 1 a 5, o Senhor Jesus é instado a responder a pergunta: uma torre havia caído sobre várias pessoas e elas morreram. Então Jesus disse: olha, não é porque essas pessoas que morreram tinham cometido um pecado específico que a torre caiu sobre elas. Eles não eram mais pecadores que os outros, eles eram tão pecadores quanto os outros. Então, o texto diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Essa aqui é uma fotografia da torre de Siloé, que naquela época havia desabado e eles reconstruíram. É das construções antigas de Jerusalém para quem visita a cidade hoje em dia ainda.
Mas as pessoas ficavam dizendo que aqueles galileus que Pilatos horrivelmente os matou e misturou o sangue deles com sacrifícios, eles eram mais pecadores que os outros, por isso Pilatos fez aquilo com eles. Ou 18 homens estavam simplesmente andando ali perto da torre de Siloé e ela desabou sobre eles. Então algumas pessoas disseram, é porque eles tinham muitos pecados, então a torre desabou sobre eles. O Senhor Jesus Cristo diz, olha, eles não eram mais pecadores que vocês, todos eram dignos do juízo de Deus, tanto uns quanto os outros. Agora, se vocês não se arrependerem, eles, todo mundo vai ser condenado por causa do pecado que cometeu. Jesus está dizendo que morrer uma morte pior, ou experimentar um desastre no acidente, não faz de você um pecador maior que os outros pecadores. A forma como a pessoa morre não tem nada a ver com o fato dele ser mais pecador ou menos pecador. Tem a ver com como Deus administra o seu juízo sobre nós. O fato de um cristão morrer num acidente terrível não quer dizer que ele tinha vários pecados ocultos, escondidos debaixo do tapete da sua sala. Às vezes ele era o mais piedoso da igreja e teve uma morte horrível porque Deus quis fazê-lo assim, uma vez que para nós cristãos a morte não é uma parede intransponível, é só um portão pelo qual nós vamos atravessar. Ora, Estevão morreu apedrejado. Eu fico tentando imaginar a dor que ele sofreu ao ser apedrejado daquela forma. No entanto, ele foi apedrejado porque ele tinha fé, não porque ele era um desobediente. Ele morreu por causa da fé. Então, o fato de eu ser crente ou não ser crente não quer dizer que eu vou ter uma morte melhor ou uma morte pior em função disso. Eu posso ser um excelente cristão e ter uma morte horrível. E eu posso ser um péssimo cidadão e morrer tranquilamente deitado na minha cama 3 horas da madrugada. Isso acontece com frequência. A forma como nós morremos não tem a ver com o juízo de Deus sobre o nosso pecado eterno, ou a condenação eterna ou a salvação eterna. Deus não julga por isso, porque todos aqueles que estão em Cristo, eles não são condenados. Então, a forma como nós padecemos, a forma como nós morremos é irrelevante quando o assunto é salvação. Você pode ter uma morte horrível e descansar no céu com Jesus. Você pode ter uma morte tranquila e padecer no inferno junto com todas aquelas pessoas que detestam Jesus Cristo. A forma como nós entendemos o sofrimento e como que nós convivemos com ele é que deve determinar o nosso comportamento cristão ou não. Então, Donald Carson, que é um autor muito conhecido nosso, ele faz 3 observações sobre esse texto que nós precisamos guardar na memória. Primeiro, Jesus ensina que a morte é sempre um castigo merecido. A Bíblia diz que a morte é a condenação do pecado. Então, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Não tem como escapar disso. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Então, todos nós, independentemente de quem somos ou da nossa condição social, do nosso status, somos merecedores da condenação, porque todos nós somos pecadores. Então, não é porque morreu debaixo de uma torre ou esquartejado por uma espada que você é mais pecador do que o outro. Esse é o ponto que o Senhor Jesus defende em Lucas capítulo 13. Segundo, Jesus ensina que a morte de alguns não significa que eles sejam mais merecedores da morte do que outros. Todos nós merecemos a morte, porque todos nós somos pecadores. A morte como condenação pelo nosso pecado. Então, todos nós já estávamos condenados à morte, que é a eterna separação de Deus, não é simplesmente deixar de respirar. A morte, segundo a Bíblia, é quando você não pode morar eternamente com Deus, você está separado dele. Todos nós merecemos a morte, independentemente da forma como ela chega e bate na nossa porta. Agora, o Senhor Jesus diz que a única forma de nos livrarmos da condenação da morte é
se nos arrependermos. Então, Jesus ensina que as imposições penais de Deus servem para nos advertir que se o arrependimento não estiver no nosso coração, o fim é a separação eterna de Deus, que a Bíblia chama de morte. Nós temos que parar de tentar julgar ou entender o sofrimento sem levar em conta essas questões. Todo sofrimento, ele é, de certa forma, o juízo de Deus sobre nós por causa do pecado. Mas nem todo sofrimento que nós passamos é causado por pecados que nós cometemos. Quando você lê João, capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda, ele está ali há 38 anos sem conseguir andar. E o Senhor Jesus só cura ele e ninguém mais que estava doente ali naquele local. Mas o Senhor Jesus diz uma coisa para ele que a gente precisa prestar atenção. Ele diz: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o Senhor Jesus dá a entender que 38 anos atrás, quando aquele homem ficou paralítico, ele ficou paralítico porque ele tinha cometido um pecado. Não sabemos qual foi o pecado que ele cometeu. De repente ele foi mexer com a menina do vizinho, o vizinho pegou, ele foi correr e quebrou a perna no meio do caminho e ficou paralítico. Não sabemos se foi isso. Não sabemos se ele estava roubando a ovelha do vizinho, o vizinho pegou e ele foi correr, o vizinho deu uma porretada nas costas dele e ele ficou paralítico. Não sabemos. O que sabemos é que ele estava naquela situação há 38 anos porque ele havia cometido um pecado. Agora, os discípulos no capítulo 9 de João, 4 capítulos para frente, eles perguntam para Jesus: esse moço aí que nasceu cego, ele nasceu cego porque a mãe ou o pai dele pecou, ou porque foi ele que pecou? E Jesus diz: não foi nenhum e nem outro. Não foi porque o pai pecou, não foi porque a mãe pecou, não foi porque ele pecou, foi para que hoje vocês vissem a glória de Deus. Deus fez com que ele nascesse cego, para que em algum momento na história dele, o Senhor Jesus passasse por ele e o curasse. Então, ele era cego não por causa de pecado. Foi algo que Deus colocou no seu caminho. Às vezes Deus coloca sofrimento, dor, doença no nosso caminho, não é porque somos maus e ruins, é porque Ele quer fazer alguma coisa conosco, que vai ser maior do que a dor que a gente experimenta. E Ele faz isso, e Ele fez isso, e Ele continua fazendo isso na história de muitas pessoas. O que o Senhor Jesus nos ensina com Lucas 13 é que muitas vezes, quando um desastre acontece perto de nós, a gente começa a pensar na nossa própria vida. Então Deus usa desastres, tempestades, Deus usa enfermidades, pestes, pandemias, para fazer com que o coração do homem se estremeça diante do pecado com o qual ele não quer tratar. E às vezes, no caso de cristãos, o coração dos cristãos estremecem porque percebem que poderiam ser mais consagrados do que realmente têm sido. E a enfermidade o traz para mais perto de Deus, para uma vida de consagração maior do que ele tinha antes. Falando disso, então, o segundo ponto é: qual que é a abrangência dos males físicos? O efeito da queda no pecado atingiu toda a criação, não só os homens, toda a criação, a natureza, o nosso sistema solar, o universo, a Via Láctea, todo o universo foi atingido pela queda no pecado, porque a Bíblia diz que toda a criação ficou debaixo de maldição em função do pecado que Adão e Eva cometeram naquele dia, e eles perdurarão até o dia da redenção final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para se assentar definitivamente no trono de todo o universo e redimir todas as coisas, conforme está escrito em Romanos capítulo 8. Então, os males físicos, em primeiro lugar, abrangem toda a criação.
Os males de punição que vieram sobre o mundo físico não tem nada a ver com a natureza do mundo em si mesmo. Mas o mundo, a criação, sofre profundamente e não mais reflete a beleza e o fulgor do início da criação. Você vai numa floresta aí, vê uma cachoeira e fica encantado. Depois você vai no lixão da cidade e fica desesperado, né? Eu nunca fui no lixão aqui em Goiânia. Tem irmãos que evangelizam por lá. Quando eu fui em Angola em 2009, e nós pegamos um carro para atravessar a cidade, nós passamos em frente ao lixão de Angola, de Luanda, uma cidade de 7 milhões de habitantes, e aquelas patrolas empurrando lixo para cá, empurrando lixo para lá, uma montanha da altura da torre da igreja aqui de Vila Nova, a céu aberto, e aquele cheiro horrível de lixo esparramando pela cidade naquela região. Goiânia já foi assim no passado. Hoje tem um lixo que é tratado, mas tem muitas cidades ao redor de nós aqui em Goiás ainda que não é assim. Está lá, você passa ali em Jaraguá, tem uma fumaça chata ali no Poço do Gaúcho, que é o lixão da cidade, queimando do outro lado dos eucaliptos que eles plantaram exatamente para esconder o tanto que o negócio é feio, né? O mundo não tem mais aquela beleza estonteante que tinha no passado. Até mesmo o que tem hoje é manchado pelo pecado. A Bíblia dá a entender que foi muito mais bonito do que já é, e que se tornará de novo tão bonito quanto foi na época de Adão e Eva, para encantar os nossos olhos. Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18 mostra isso. Visto que atendeste à voz de tua mulher, Deus falando para Adão, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Tempestade, trovão, relâmpago, barulhento que faz as crianças esconderem debaixo da mesa, é consequência dessas coisas. O medo que isso traz no nosso coração. Então ele diz: em fadigas obterás dela, da terra, o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então há duas observações importantes sobre isso. Primeiro, os males físicos vieram ao mundo por causa do pecado de Adão, está afirmado no verso 12 e no verso 17, com todas as letras. E segundo, os males físicos são exemplificados: gemidos, angústias, cansaço. Adão trabalhava a terra antes, não ficava cansado. Olha que coisa interessante. Agora você capina meio lote e fica desejando férias. Você vai lá para o seu emprego, aguenta 3 clientes daqueles intragáveis e já fica pensando em pedir demissão, né? O trabalho que é digno, ele passou a ter complicadores. O cansaço, a dor, né? Essas dificuldades todas. Paulo diz em Romanos 8, verso 22, toda a criação geme e suporta angústia até agora. A criação não terá repouso até o tempo da restauração de todas as coisas na volta de Cristo, conforme Lucas afirma em Atos capítulo 3, versículo 21, somente quando Cristo voltar é que tudo voltará ao normal. Hoje nós temos que enfrentar cardos e abrolhos. Quando eu era pequeno e nós íamos capinar o lote da nossa casa, nós morávamos numa casa que tinha 7 lotes, e tinha que capinar para plantar milho, mandioca, essas coisas que meus pais não deixavam de fazer com que o quintal não fosse produtivo. Então a gente ia capinar e no quintal tinha cardo, um espinho de 3 pontas, que quando é pequenininho é inofensivo, mas quando ele adquire certo tamanho, é impossível você tentar arrancar aquilo sem machucar a sua mão e depois ficar cheio de marcas e ter que tirar com alfinete os espinhos que entram dentro da sua pele. Não tinha, agora tem. Se você planta aquela lindo gramado esmeralda no seu lote e de repente começa a aparecer aquele monte de tiririca,
Deus tem misericórdia de você, porque você vai lutar a vida toda com aquele mato que não morre de jeito nenhum e acaba com o gramado, não é? Então agora é assim, tem cardos, tem abrolhos, tem dificuldades, tem um mato, tem a erva daninha, não é? Que vem e atrapalha tudo. Agora, porque Deus é bondoso, Ele não tornou a totalidade da face da terra de forma desolada. Tem cardo e tem abrolho, mas tem a mandioca, tem o milho, tem a uva, tem a maçã, tem muita coisa boa ainda, que inclusive faz a gente apaixonar pela terra, né? E você vai nessa. Ainda há lugares bonitos e agradáveis aos olhos. Lá na Noruega tem uma montanha que diz que é o lugar mais lindo do mundo. Se algum dia eu for na Noruega, eu quero ir lá, porque quem vai lá diz que quase vê Deus, né? Quem crê em Deus. Quem não crê diz que tem alguma coisa lá que é maravilhoso. Aqui no Brasil também tem. Quando o Simonton subiu pela primeira vez no Corcovado, quando ainda não tinha o Cristo Redentor lá em cima, ele disse que foi a visão mais linda que ele viu na vida toda dele, que é a Baía da Guanabara. Até hoje é encantadora, para quem gosta, né? Então, tem muita coisa bonita, mas tudo isso manchado, marcado pela presença do pecado. As pessoas compram uma chácara, tem aquela terra bonita, elas moram lá 3 meses e conseguem encher de lixo em tudo, né? E já não é tão bonito mais. Ainda há lugares bonitos e agradáveis. Tudo o que hoje existe está destinado a ser purificado pelo fogo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, versículo 10 diz que Deus vai purificar essa terra com fogo, da mesma forma que Ele purificou na época de Noé, enchendo de água o mundo todo com um dilúvio. Ele prometeu para Noé que dilúvio Ele não faz de novo, mas aí Ele disse, bom, eu disse dilúvio, fogo eu posso usar, né? E Ele vai usar, Ele vai botar fogo em tudo e purificar tudo outra vez, de modo que vai brotar uma nova terra, um novo céu, com belezas inigualáveis, sem a presença do pecado e sem a maldição do pecado sobre elas. O que foi perdido será restaurado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo menciona isso com todas as letras no seu capítulo 8 do livro de Romanos, em que tudo será restaurado. Agora, o tema principal que eu quero tratar com os irmãos hoje é que então os males físicos, eles abrangem os animais. Não há como negar a existência dos males físicos entre os animais. C.S. Lewis, discorrendo sobre o problema da dor e do sofrimento na sua obra O Problema do Sofrimento, ele diz que o mal intrínseco no mundo animal repousa no fato de que os animais, ou alguns animais, vivem para destruir uns aos outros. São ferozes e são perseguidores, né, dos outros animais. Qual é a causa disso? Os animais não são seres morais e, portanto, não deveriam receber nada de sofrimento. Nós vivemos na época do pet, né? Você vai no supermercado, vê um carrinho de bebê, aí você vai olhar para ver o bebezinho que está lá dentro, é um cachorrinho chupando chupeta. É isso que está acontecendo no mundo hoje em dia. Os animais estão sendo humanizados, enquanto os homens estão sendo animalizados. Agora, na internet, no Instagram, no YouTube, está cheio de videozinho engraçado, em cima de uma coisa muito séria que anda acontecendo no mundo, que são pessoas querendo ser tratados como animais. Eu vi muito engraçado esse dia, o cara resolveu se apresentar como um gato. Mas ele era motorista e foi dirigir um carro sem carteira. Aí o guarda o pegou e ele disse, o senhor não pode multar, eu sou um gato. E ele disse, olha, aqui na nossa cidade, gato não pode tirar a carteira de motorista. Então, eu vou falar para o seu dono aí do lado, que o senhor e o carro estão apreendidos e ele tem que ir lá na garagem buscar depois e pagar a devida multa, né? Uma moça chegou para a mãe dela e disse, não, a mãe fala para ela assim, isso é os vídeos que tem na internet. Lava as vasilhas para mim hoje. Não, mãe, eu sou um bicho preguiça. Bicho preguiça não lava nada. E ela segurando um celular,
ela pedindo a comida. Então eu disse: olha, está aqui esse monte de folha, você vai comer isso porque bicho preguiça só come esse tipo de folha. E me dá o seu celular, porque bicho preguiça não fica olhando celular. Então as pessoas querem ser tratadas como animais naquilo que é interessante, mas não querem viver como esses animais vivem de fato na natureza. Quem lembra da TV Animal do Gugu Liberato, a última frase era uma heresia medonha: há de chegar o dia quando os homens vão entender o íntimo dos animais, e aí sim eles serão melhores seres humanos. Eu duvido que entender o meu cachorro vai fazer eu ser um homem melhor. Duvido. Não é? Agora, a Bíblia diz que nós devemos tratar bem os animais porque são criaturas de Deus. Então, é impossível que cristãos fiquem por aí maltratando animais, jogando bicho fora, machucando eles, enforcando eles, como muitas vezes a gente vê alguns tipos de correias que as pessoas colocam nos seus animais por aí. Não, é diferente. Mas há uma diferença entre tratar bem a criação de Deus e querer ser tratado como se fosse animais, né? Diante dos olhos das pessoas. A maldição divina afetou os animais. Eles não são seres morais, eles não tomam decisões morais de certo e errado, eles agem por instinto quando mordem ou quando são carinhosos. Do mesmo modo que a natureza física foi afetada pelo sofrimento sem que ela tenha conotações morais, a árvore, a pedra, a natureza, a chuva, o calor, essas coisas, os animais também. Uma razão apontada pela qual isso aconteceu, não quer dizer que seja a melhor explicação, seja provavelmente porque foi através de um animal que Satanás se aproximou de Eva para poder tentá-la. Ele usou a serpente, que era um animal, não é? E quando a Bíblia fala que Satanás usou uma serpente ali, é para ser entendido literalmente. Eva conversou foi com a cobra mesmo, não foi com uma, como diz alguns sites da internet, ela não conversou com Lilith, a primeira esposa de Adão, que foi lá dar um jeito de acabar com o seu segundo casamento. Não tem nada a ver. Ela conversou foi com um animal, e Satanás usou esse animal para poder tentá-la, de forma que alguns dizem que essa é a razão porque os animais caíram debaixo da maldição do pecado também. Mas não é a melhor explicação, é reconhecido isso também. Sabemos que esse argumento não explica logicamente todos os males vindos sobre o mundo animal. É só um ponto de partida. A maldição que atingiu os animais produziu desequilíbrio entre eles e nas relações com os seres humanos também, substituindo a docilidade por ferocidade, substituindo a amizade por inimizade em muitos casos. E aí o reverendo Eber gasta um tempo falando sobre a distinção entre dor e sofrimento no mundo animal. É preciso fazer algum tipo de distinção entre dor e sofrimento. A diferença entre a dor e o sofrimento entre os animais e os seres humanos é que muito da dor e do sofrimento humano estão relacionados com a sua vida moral. Muitas vezes nós sofremos quando temos tal tipo de dor, porque nós ligamos essa dor com o pecado ou com a falta da bênção de Deus. Como os animais não são seres morais, a sua dor não lhes causa sofrimentos morais, como no caso dos seres humanos. Ainda que você possa discernir certos comportamentos nos animais em função disso ou daquilo que tem acontecido com eles, né? Lá em casa tinha um gato que não subia na janela de jeito nenhum, ele morria de medo de cair de lá. Mas tinha um outro também que não saía de lá e acabou caindo, né? Então, a gente não pode ficar tirando conclusões morais de comportamento desse ou daquele gato, achando que é a mesma coisa que nós, porque não é. Um teólogo chamado Wenyan, ele afirma que as razões do nosso sofrimento vêm de fatores não físicos, tais como o medo, a ansiedade, o remorso, a inveja, a humilhação, o senso de injustiça, a proximidade da morte, o luto por causa de um ente querido, uma afeição que não é retribuída, a solidão, o enfado, o tédio
e muitos outros tipos de frustração. Então, o nosso sofrimento, os sentimentos que causam sofrimento, não estão presentes nos animais. Então, eles lidam com a dor de um jeito diferente, porque a natureza do animal é diferente da natureza humana. Estas coisas praticamente não existem na vida animal. Esses, portanto, não são fatores causadores da dor nos animais. Ainda que você tenha assistido a Toy Story ou fantasias semelhantes, em que brinquedos, seres inanimados, ou até mesmo animais, são atribuídos sentimentos humanos a eles, não é bem assim na vida real. Portanto, é possível haver dor sem o sofrimento. O animal sofre dor sem sofrimento, no sentido moral da coisa. É importante observar, portanto, que os animais não têm sofrimento ou dor como nós pensamos e como nós lidamos com a mesma coisa, a dor e o sofrimento. Porque eles não possuem a mesma natureza dos seres humanos. Dito isso, então, Reverendo Eber, ele discute o exemplo da abrangência, até onde o mal os males físicos foram no mundo animal, e ele usa exatamente a serpente que tentou Eva lá no Jardim do Éden como exemplo de como que a maldição por causa do pecado caiu sobre os animais. E aí ele faz várias considerações sobre a serpente. Primeiro, a serpente foi diretamente amaldiçoada. Deus amaldiçoou a terra, Deus castigou Adão, Deus castigou Eva, e Deus disse para a serpente: você está amaldiçoado. E aí um monte de coisa que Deus fala exclusivamente para a serpente explica essa relação difícil que os seres humanos, e de certa forma especificamente as mulheres, têm com as cobras. Vem de lá. Gênesis 3, 14 e 15, o Senhor diz: então o Senhor disse à serpente, direto para a cobra: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Ela não era selvagem nessa época. E o és entre todos os animais selvagens. Ela não ia ficar bem com os domésticos, ela não ia ficar bem com os selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o descendente da mulher. Aqui nós temos o que nós chamamos de o proto-evangelho. Essa afirmação ela é figurativa, porque a descendência da cobra são todos aqueles que viverão debaixo do pecado, e o descendente da mulher, claramente, a própria Bíblia faz isso, é Jesus Cristo. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que os instrumentos do diabo devem compartilhar das punições do diabo. No verso 14, simplesmente Deus não discute os feitos da serpente, mas vai direto ao juízo sobre ela. Então, a maldição sobre a serpente com relação aos animais domésticos, ela é amaldiçoada em relação aos outros animais. A maldição da serpente entre os animais domésticos quer dizer que ela será extremamente repudiada entre eles. Todos fogem dela até o dia de hoje. Não há nenhum animal doméstico que dê guarida a uma cobra. Todos eles procuram matá-lo o mais rápido possível ou fugir dela o mais rápido possível. Quando uma delas aparece, todo cão ou outro animal de casa logo dá um sinal, outros fogem e outros vão para cima dela, para expulsá-la ou para tentar matá-la. Essa maldição sobre ela ainda não foi tirada e permanecerá até o último dia. A maldição sobre a serpente em relação aos animais selvagens. Os animais selvagens também não se dão muito bem com as cobras. Deus pronunciou a maldição sobre a serpente, que incluiu o desprezo que os próprios animais selvagens têm para com elas. Mesmo os demais répteis não se associam com a serpente. Ela é temida e ela é evitada por todos os animais.
Existe a maldição sobre a serpente com relação aos seres humanos. Haverá inimizade, diz o verso 15, entre ela e a mulher, entre ela e os seres humanos. O ódio que a serpente haveria de receber não termina no reino animal. Quando a gente vê uma cobra, a primeira pergunta é: mata ou não mata? Eu fui no acampamento da igreja de Jaó e apareceu uma cobrinha de quase 2 metros de comprimento lá, dormindo sossegadamente ao lado da barraca de um irmão, né? Ela não fez nada, ela não sibilou para ninguém, ela não fez careta para ninguém, ela não tentou tentar ninguém. Mas a primeira pergunta que fizeram depois de tirar a fotografia é: a gente mata ou deixa viver? Né? E uma mulher disse: claro que tem que matar, não pode deixar viva de jeito nenhum. Né? Isso acontece. Então, o ódio que a serpente haveria de receber não termina no reino animal. Ele se estende também aos seres humanos e, mais especificamente, às mulheres. Com isso, nós não estamos querendo dizer que se você vê uma cobra, vai matar o mais rápido possível. Se você tiver misericórdia de deixar ela embora, uma vez que ela não vai atrapalhar a vida de ninguém, deixa. A cobra também ajuda a controlar pequenos roedores, escorpiões, baratas e outros insetos que a gente detesta mais do que elas. Mas, se ela causa perigo para a família, aí é outra história, né? Porém, inimizade entre a tua descendência e o descendente da mulher. E aí você entende isso literalmente. Todos os seres humanos, não somente as mulheres, têm ojeriza à serpente, a não ser alguns que gostam de criá-las em casa, né? Mas figurativamente que isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus Cristo e a salvação. Os pecados que a serpente trouxe ao mundo através da tentação de Adão seriam problemas para os seres humanos durante toda a existência da humanidade, até o dia em que Jesus Cristo voltar sobre a terra. O descendente da mulher é Jesus Cristo. Existe uma grande inimizade da parte dos filhos do maligno com respeito a Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que não conhecem a Deus o odeiam. Isso faz parte da maldição da serpente. O Jesus vai ferir a cabeça da serpente, Satanás, e ele vai ferir o calcanhar de Jesus, ele será crucificado. Então este verso mostra a superioridade de Cristo sobre Satanás. A serpente tentou o nosso Senhor para derrubá-lo, Lucas 4, Mateus 4, está escrito lá a tentação de Satanás sobre Jesus. Fez o que pôde para destruir a sua obra redentora, mas como ele é inferior, ele não é Deus, ele jamais conseguiu alcançar mais do que simplesmente levar o Senhor Jesus Cristo à cruz e cumprir o que Deus queria fazer para nos salvar. A serpente, Satanás e o pecado, eles serão derrotados por Jesus Cristo na cruz. Será como ele pisar na cabeça de uma cobra, enquanto que a cobra no máximo vai lhe morder o calcanhar. O salmista, num contexto em que ele fala de Jesus Cristo, pois o próprio Satanás toma as palavras do Salmo para tentar Jesus Cristo, que é o Salmo 91, Satanás cita parte do texto, mas ele não cita o texto inteiro. Então no verso 11 ao verso 13 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás para aqui. Mas olha o que o texto diz no versículo seguinte: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Essa parte ele não citou não, porque é a parte que ele perde, né? Sempre citando o texto pela metade, para torcê-lo mais adiante. Satanás só sabe fazer isso. O fato é que a serpente, e aqui falando a respeito de Satanás, ao citar parte dessas palavras, voluntariamente se esqueceu da outra parte, onde fala que a serpente haveria de ser pisada por Jesus e ter a sua cabeça esmagada, como a profecia havia determinado. Isso mostra que a exegese que a serpente fez do Salmo 91 foi errônea e parcial. Ela sempre usa as Escrituras de modo indevido e malicioso. Através da sua obra redentora, Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente,
Sendo vitorioso sobre ela e com a sua obra, ele arrancou do reino das trevas muitos e os transportou para o seu reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A maldição da serpente tem a ver também com a conformação física da própria serpente. E aí aquela pergunta que toda criança faz no departamento infantil e todo idoso faz na classe da terceira idade: a cobra tinha ou não tinha perna depois dela aprontar com a Eva, né? Eu vou morrer respondendo essa pergunta como pastor a vida toda. Bom, Deus lhe disse de uma maneira muito clara: rastejará sobre o teu ventre, versículo 14. Isso significa que ela seria desprezada, objeto de desdém entre os outros animais e todas as outras criaturas de Deus. Não mais teria pernas e pés, nem se locomoveria ereta, mas haveria de comer pó todos os dias da sua existência. Essa expressão revela, é a forma de interpretar do Dr. Eber, a condição miserável na qual a serpente haveria de viver dali em diante. Miséria e opressão são equivalentes a estar abatido até o pó e o corpo pegado ao chão, conforme está escrito no Salmo 44, verso 24 e verso 25. A serpente foi destinada a comer o que não era para ser comido, o pó da terra. Essa foi a sua punição. Não sabemos exatamente como ela se locomovia. Não sabemos se ela era uma lagartixa e virou cobra, né? Mas certamente não rastejava comendo o pó da terra, como hoje a gente vê. A serpente tinha uma conformação física diferente da que ela tem hoje após a queda de Adão e Eva no pecado. Estes foram os males físicos que vieram sobre as serpentes em função da maldição que Deus lançou sobre ela, especificamente naquele dia. Agora, o que aconteceu com ela exemplifica o que aconteceu com os demais animais, estando debaixo da maldição do pecado. Talvez não exatamente como a serpente, mas em algum grau, por causa do que a Bíblia afirma sobre a relação entre humanos e animais que havia antes e que passou a haver depois da queda e depois do dilúvio, que também houve uma nova mudança na relação dos homens com os animais quando Noé saiu da arca. Então, alguns animais maiores se tornaram extremamente violentos. Eu achei várias fotos como essa na internet ontem. É para chocar mesmo, né? Gênesis 9, de 2 a 3, diz que pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Deus colocou pavor nos animais em relação aos seres humanos, por causa dos seres humanos serem pecadores e pecaminosos. Olha só o que Deus fez. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. E Deus então disse que eles lhes serão alimentos. Já tinha dito lá no Éden e reafirma agora, depois do dilúvio. Então, depois da queda, o comportamento dos animais foi afetado. Originalmente, eles não eram ferozes nem violentos contra os seres humanos, afinal de contas, Adão os observou o comportamento e lhes deu nome de acordo com o comportamento que eles tinham. Eu não sei, tem um videozinho de música infantil da igreja que mostra Adão dando nome para os animais, e aí ele vê um coelho e fala assim: vai chamar pulador? Não, pulador não, vai chamar coelho. Não sei por que chama coelho, né? Mas foi mais ou menos assim. Adão foi olhando para a cara dos bichos e dizendo: esse tem cara disso. Eu tenho um gato lá em casa que eu coloquei o nome dele, era a cara do meu primo. Aí eu falei: eu vou colocar o nome do gato em homenagem ao meu primo, né? Não posso falar o nome aqui, porque vai que ele assista esse vídeo e vai dar ruim para mim, né? Então, fica segredo. Mas a gente olha para a cara do bicho e diz: tem cara disso, eu vou pôr esse nome nele, né? E aí acaba pegando. Apelidos são assim, muitas vezes, né? Adão observou e lhes deu nome. A Bíblia diz que Adão deu nome para todos os animais que apareceram ali no jardim do Éden,
E ele então começou com esse trabalho aí da ciência de nomear todas as criaturas do mundo. Depois, após o dilúvio, Deus alterou mais uma vez o comportamento dos animais em relação ao homem. Deus prometeu que pavor e medo dos homens viriam sobre os animais da terra e sobre as aves do céu, assim como os peixes do mar. Era um sentimento que os animais não experimentavam antes. Outros animais também tiveram seus comportamentos alterados. Os textos que eu vou ler a seguir mostram que o comportamento dos animais na nova terra e no novo céu será mudado em relação aos seres humanos e entre eles outra vez. Olha Isaías 65, 17 a 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Lobo pastando, cordeiro pastando. E o leão comerá palha com o boi. Hoje o leão come o boi, né? Vai comer palha junto com o boi. Pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Os animais também vão passear lá na Nova Jerusalém, sem dificuldade de andar no meio dos homens. Isaías 11, 6 a 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino, uma criança, vai guiá-los. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da cobra. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 35, 9. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Não é que não vai ter leão lá, não vai ter leão feroz andando lá na Nova Jerusalém. Você vai passar a mão na juba dele e dizer: ô gatinho, 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 vai ser uma beleza, né? Mas é lá, viu? Aqui não dá para fazer isso ainda não, tá certo? Então o que a Bíblia diz? O lobo e o cordeiro habitarão juntos. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos. Uma criança vai conduzi-los pelo caminho. A vaca e a ursa passarão juntas e as suas crias ficarão juntas, brincarão uma com a outra. O leão comerá palha com o boi. E aí eu me lembro do filme Hakuna Matata, né? O Rei Leão lá. Hakuna Matata, isso que é viver, né? Embora lá estão fazendo o culto à preguiça, a gente costumou usar a palavra Hakuna Matata para tudo que é de descanso e agradável, né? Vamos fazer isso juntos. A criança do peito brincará junto à toca da serpente, e a criança desmamada vai conviver com o basilisco. Todas as coisas acima mencionadas são inimagináveis hoje, no mundo em que nós estamos vivendo. Somente a revelação bíblica pode dar-nos informação de como as coisas serão novamente. Isso indica que assim era no tempo quando o pecado ainda não fazia parte do ambiente dos seres humanos e a maldição ainda não havia caído sobre todos os animais. É isso que vai acontecer. Mas ele se aventura a dizer que até os micro-organismos vão ser reorganizados. Naquela época não tinha microscópio, não se fala nisso na Bíblia. Mas a maior parte das doenças, das enfermidades, das pestes que a gente experimenta tem a ver com micro-organismos. Salmonela, streptococcus, estafilococcus, esses nomes ocos e pocos que a gente ouve aí na ciência. Uma gripe vem de um negócio desse, né? Ácaro acaba com a nossa respiração, né? No novo céu, na nova terra, eles não vão fazer mais isso com a gente. Não vai ter doença lá, então esse pessoal vai ficar tudo inativo, ou eles vão passear e viver a vida deles de outra forma, né? Porque também são criaturas de Deus, foi Deus que criou esse negócio aí
essas pequenas células. Isso aqui é a fotografia estilizada de um microscópio a respeito de micro-organismo. É difícil teologicamente definir isso, mas se hoje eles são grandes causadores de dor, sofrimento e enfermidade, e lá no céu não vai ter essas coisas, então os micro-organismos também serão reorganizados, vão ter funções diferentes e vão viver a existência deles de um jeito diferente que eles vivem hoje. Eles não ficarão aí causando problemas para a gente, mas pelo contrário, eles vão ajudar a gente a viver bem na eternidade. Então, para terminar a nossa aula, duas aplicações. Quando nós falamos dessa questão de subjugar a terra, lavrar a terra, cuidar da terra, governar os animais, a teologia comumente chama isso de mandato cultural. Deus mandou o homem, antes da queda, cuidar do jardim no qual Ele colocou. Ele devia cultivar o jardim, ele devia administrar o jardim, todos que neles habitavam, inclusive seus animais e as plantas. De modo que Deus mandou a gente fazer isso, e Ele não tirou esse mandato quando a gente caiu no pecado. Ainda hoje nós temos a obrigação e o mandamento divino de cuidar das coisas do mundo. Lixo, sujeira, essas coisas são tudo fruto e consequência do pecado. É o pecado que faz com que os homens sejam sugismundos e quebram as coisas, estragam as coisas e sujam as coisas do jeito que sujam. Mas nas pessoas em que o Evangelho domina, essas pessoas aprendem a ser mais aciadas, mais limpas, a cuidar melhor das coisas de Deus, não ficar jogando lixo em calçada. Por isso que a gente dá um lixocar de presente para todo mundo que visita a igreja, para contribuir com a limpeza da nossa cidade e do nosso próprio carro, porque tem carro que a gente entra que não sei por que não coloca dentro do lixocar, que já ganhou. Se você não tem um lixocar no seu carro, vem aqui na secretaria e pede um para Nancy, que você vai ganhar um de graça. Seja um cristão melhor, não joga sujeira por aí, né? Em casa também, cuide melhor das coisas da sua própria casa, porque Deus ordenou que nós cuidássemos do mundo. Então nós devemos continuar cuidando. Nós também somos pecadores, nós também erramos, nós também temos preguiça, nós também desanimamos de fazer as coisas. Nós também, quando vamos limpar a casa, tem sujeira, vai capinar quintal, tem espinho. Nós também passamos por isso, mas nem por isso Deus tirou o mandamento de nós. E na eternidade, quem vai cuidar do mundo maravilhoso que Deus vai dar para nós, também somos nós, né? A gente já vai aprendendo aqui na terra a como fazer isso no céu, para a glória de Deus. A diferença é que lá não vai ter cansaço, não vai ter preguiça, não vai ter nada dessas coisas que atrapalham a gente a cuidar bem das coisas aqui na terra. Nós somos chamados para dominar sobre todas as obras da natureza. Tanto o livro de Gênesis como outras passagens da Escritura nos dizem que somos ordenados a cuidar da terra para lavrá-la, para cuidar de toda a obra que Deus fez, e esse mandato cultural não foi retirado do homem, mesmo depois que ele caiu no pecado. Nós temos obrigações para com os animais. Provérbios diz que o servo de Deus não maltrata os seus animais. Então, se você tem fazenda, você não maltrata os seus animais. Se você tem uma chácara, você não maltrata os seus animais. Se você tem um pet, você não maltrata o seu pet. É claro que idolatrar o pet é o outro lado da moeda. Você está pecando por outro lado, né? Esse negócio de falar que o pet é filho, só não pede para o pastor chamar seu pet de seu filho, que vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo, tá? Porque ele não é seu filho. Seu filho é aquele que sai do seu ventre. Esse é seu filho. Ou aquele que você adota por interesse no bem dele. Você pode adotar um animal, você pode cuidar dele, mas lembra que é um animal. Cuidar bem não é transformá-lo no filho que você gostaria de ter e não tem. Ou teve e agora não tem mais. Então toma cuidado com isso, tá? Cuidado com o excesso do pecado por um lado, e cuidado com a idolatria, que também é pecado, para o outro lado. Segunda aplicação,
homenagem às araras azuis. Eu me lembro que alguns anos atrás tinha 2 que voavam aqui em cima do céu de Goiânia e agora são 9, né? E todo mundo, quase todo dia de manhã, acordada por elas, gritando de um lado da cidade e você escutando do outro. E está ficando cada dia mais bonito o céu de Goiânia com essas araras voando para cima e para baixo aí, livremente, graças a Deus. Então, cabe-nos a tarefa de, por enquanto, diminuir ao máximo as dores que são causadas aos animais. Não sejamos nós os causadores de sofrimento, de dor, a qualquer tipo de animal. Se você quiser cuidar deles, cuide. Tem irmãos aí que saem catando animal de noite aí pela cidade para arrumar dono para eles. Fique à vontade, não tem nada de errado nisso. A Bíblia só diz que você tem que cuidar primeiro dos seres humanos e depois, então, dos animais. Tem prioridades. Cabe-nos a tarefa, então, de diminuir o máximo as dores. Nós devemos preservar como coroa da criação de Deus todas as coisas que Deus colocou neste mundo para o nosso deleite e para o nosso bem. Todas as plantas, como os animais, foram colocados por Deus para que vivêssemos todos em harmonia e todos os seres humanos pudessem desfrutar deles o seu sustento e bem-estar. Como cristãos, temos maior responsabilidade em razão do conhecimento da revelação verbal que possuímos e a promessa de que no céu não haverá pecado que atrapalhe essas relações. A gente não é como... Lá em casa, quando as meninas eram pequenas, nós compramos uma fita de VHS. Aí tinha uma musiquinha lá, que o menino tinha um pato, que ele chamava Quaquá, e o pato morreu, e o menino estava de luto por causa do pato, e a música virou uma confusão. Eu falei, essa não dá para cantar na igreja. Eu vou encontrar o Quaquá lá no céu, e vai ser uma beleza, né? A Bíblia não diz que eu vou encontrar os cachorros que eu tive. O meu primeiro cachorrinho, o Box, eu não sei se é ele que vai estar lá no céu, né? Não sei como é que vai ser isso. Mas a gente não trata os animais de forma redentiva como a gente trata os seres humanos. A promessa da salvação e a morte de Jesus Cristo na cruz foi por seres humanos e não por animais. Isso não diminui a responsabilidade de nós cuidarmos deles, mas não incentiva essa mania por pets que a gente está tendo na sociedade, que hoje em dia está começando a ter mais loja de pet do que supermercado ao nosso redor. Às vezes você quer comprar uma coisa e está longe do supermercado, mas tem 3, 4, 5, 6 lojas de pet no meio do caminho para você cuidar do seu animalzinho, né? Não. Equilíbrio. Vamos orar? Pai, abençoa a igreja na forma como ela se comporta em relação aos animais em geral e os animaizinhos que cada um possui dentro da sua casa. Que cada um ensine o seu filho a cuidar adequadamente do seu animalzinho. Que cada um pratique isso com os animais que encontra pelo caminho, não sendo jamais aqueles que maltratam, abandonam e jogam fora um animalzinho que é um ser vivo. Mas também, Senhor Deus, livra-nos da idolatria por animais que muitos outros setores da sociedade estão adotando nesse exato momento. Ó Deus, ensina-nos a entender o que é a humanidade, o que é o pecado, o que é a salvação e o que é a eternidade, para que nós saibamos dosar aquilo que a Tua Palavra diz que nós devemos fazer em relação a eles. Que não sejamos nós os causadores de sofrimento e dor nos animais. Que nós sejamos aqueles que os acolhem bem e os tratem bem, como testemunho da fé cristã que habita no nosso coração. Para que as pessoas conheçam Jesus, o Salvador dos homens e das mulheres, através de nós. É a nossa oração, em nome dele. Amém.